Olá, como vão todos vocês? Eu espero que estejam muito bem. O vídeo de hoje pretende se prestar a demonstrar como aquela tese que eu venho trazendo para vocês há muito tempo, principalmente na comunidade fechada, de que muito acima de questões militares, políticas, econômicas, sociais ou quaisquer que forem, estão as questões metafísicas a determinar o que vai acontecer ou não no mundo em que nós estamos vivendo. E eu sempre costumo dizer que não importa aquilo que você acredita, o que eu acredito, porque nós não somos agentes determinantes no destino do mundo em que nós estamos. Não que nós não tenhamos nossa pequena parcela de atuação, mas ela é apenas uma pequena parcela. Os grandes atores que conduzem o destino do mundo, que eu chamo de classe dominante, é aquilo que eles acreditam ou deixam de acreditar que define aquilo que vai ou não vai acontecer. Por isso que eu costumo dizer também que se você tem apenas uma visão militar, se você se limita a isso para fazer suas análises, você não vai acertar suas previsões, entre todas as aspas, porque você não consegue entender como o mundo funciona de verdade nos bastidores, Se você analisa tudo apenas através da economia, você vai errar também, porque muitas medidas são totalmente irracionais se você pensar apenas em termos econômicos. Não é racional você ingressar numa G. Isso é totalmente antieconômico, é destrutivo de economias. Se você analisar apenas pelo campo social, você vai achar que também não é por aí. É muito mais fácil, muito mais construtivo também, entre aspas, resolver tudo na diplomacia, enfim. Então você tem de fazer o ajuntamento disso tudo, sim, mas você tem de entender o que é que está na mente das pessoas. É o metafísico que realmente determina o que vai ou não acontecer no nosso mundo. E nós vamos usar um exemplo aqui para que vocês entendam isso de uma maneira mais clara do que nunca, penso. Talvez seja o dia em que vai ficar mais claro aquilo que eu tenho falado há tanto tempo, pelo menos aqui no canal aberto. Na comunidade fechada, as pessoas acho que já entenderam bem o que eu quero dizer quando digo isso. Veja só, apoio do patriarca à AG de Putin alimenta racha na Igreja Ortodoxa Russa. Bom, para quem não sabe, para começo de história, a Igreja Ortodoxa Russa, ela já foi parte da Igreja Católica Romana. As duas eram uma só. No primeiro século do segundo milênio, no ano de 1000 e alguma coisinha, antes de chegar no ano 1100, acho que 1070 e alguma coisa, não lembro exatamente, houve um racha. E aí a igreja de Constantinopla, Bizâncio, ela começou a ser uma igreja, a igreja ortodoxa, e a igreja romana, católica, é a mais conhecida aqui no Ocidente, passou a ser outra. Então, o líder da igreja ortodoxa passou a ser o patriarca e o líder da igreja romana, o Papa. Depois houveram outras divisões nessas duas grandes vertentes. A Igreja Ortodoxa se dividiu em várias outras com o passar desses últimos 1000 anos, e a Igreja Católica também acabou sofrendo o racha da época do protestantismo, que foi o principal racha lá no ano de 1500, depois da Ortodoxa, claro que foi a maior. E aí as igrejas protestantes também se dividiram em várias outras. Hoje nós temos milhares de denominações aqui no Ocidente e não tantas no Oriente, mas lá também muitas. Bom, dito isso, eu quero dizer que houve então uma sinalização muito clara através da principal vertente católica ortodoxa russa de apoio aos atos de Putin. Vamos ver o que diz essa matéria aqui. No mais recente sinal da tensão que a AG da Ucrânia está colocando sobre a comunidade ortodoxa global, a paróquia ortodoxa russa de Amsterdã pediu formalmente permissão canônica para romper com Moscou e se juntar ao patriarcado ortodoxo de Constantinopla, porque agora existe o patriarcado de Moscou, de Constantinopla e outros, Então houve esse pedido como uma demonstração de que não existe uma unanimidade interna, até porque os ortodoxos ucranianos, alguns deles estão se sentindo prejudicados, enquanto outros esperam que realmente isso aconteça, que ocorra então essa extensão da influência russa para cima da Ucrânia, para que eles se integrem mais diretamente, não só à igreja, mas ao território, à cultura russa, etc.
Então isso aqui não é tão importante nós discutirmos a respeito desses rachas, quem apoia, quem não apoia dentro da igreja, mas percebemos que houve então a declaração do patriarca ortodoxo russo Kirilo, que é chamado assim lá e que nós conhecemos aqui como Cirilo, apoiando as atitudes de Vladimir Putin. Há um artigo aqui dizendo o seguinte, um artigo um pouco mais antigo do que o anterior que nós vimos, esse aqui é de 8 de março. Tá? O patriarca de Moscou alimenta tensões ortodoxas, né, essa divisão interna, com comentários de G. Então eles falam aqui que o patriarca ortodoxo russo Cirilo, líder do grupo religioso dominante da Rússia, enviou o sinal mais forte até agora justificando a invasão da Ucrânia, descrevendo o conflito como parte de uma luta contra o pecado e contra essa pressão de estrangeiros liberais para realizar paradas LGBT como um preço de admissão em suas fileiras, ou seja, de que a Rússia só seria aceita na comunidade internacional se ela se submetesse a essas pressões liberais do estrangeiro, aqui do Ocidente, no caso, para a liberação desses atos mais liberais, vamos chamar assim, né? E aí então ele faz essa declaração de apoio a esse tradicionalismo que Putin diz defender. Só que eu estou falando isso aqui não como uma maneira de dizer que isso aqui é que provoca o que está acontecendo, porque há coisas que isso aqui é algo mais aparente, o metafísico mais aparente, mas há questões metafísicas menos aparentes, como por exemplo, aquilo que na comunidade fechada, inclusive já falei em lives, né, que o próprio Dugin fala a respeito da questão de Shambhala contra o atlantismo, que são então tradições muito antigas que vêm de uma mesma origem, dentro de alguns diriam que é paganismo, outros que não, mas que vem dentro dessa tradição mais antiga ainda do que o cristianismo, e que eles dizem que a versão atlantista seria liberal e a versão, vou chamar aqui de chambalista, né, então seria mais tradicional. E isso acontece também dentro de religiões orientais. Existem dentro de religiões como o budismo, o hinduísmo e várias outras lá do Oriente, que também têm divisões, algumas mais se aproximando ao liberalismo, outras mais ao tradicionalismo, e o que nós estamos vendo dentro dessa metafísica das religiões e das não religiões também, porque há as pessoas que não têm fé na existência do metafísico, mas que se aproximam mais do pensamento liberal e outras mais do pensamento conservador. Então, dentro de tudo isso que está acontecendo, é um clash de civilizações, de pensamentos. E mais do que isso, existem forças ocultas que têm também uma aproximação, vamos chamar assim, ou que fazem uma defesa de uma versão ou de outra. Forças que nem podem ser mencionadas, mas que estão sim atuando lá por trás. E todas elas, mais uma vez eu digo e defendo, ligadas a uma ideologia ou a um ideal ou uma fé, né, metafísica. Então é isso que está dirigindo o mundo, né? Não estou falando que as religiões estão dirigindo o que está acontecendo no mundo, mas aquilo que as pessoas têm dentro delas, no pensamento delas. Não é falta de recursos financeiros, não é falta de petróleo, não é algo material, não é aquilo que as pessoas podem tocar que está determinando o que está acontecendo. Porque recursos existiriam em fartura para todos e para muito mais pessoas do que existem. Mas é aquilo que as pessoas acreditam, seja dentro ou fora de uma religião, sejam acreditando na existência de uma divindade ou dentro de um ateísmo. O que importa é aquilo que a pessoa crê, é isso que dirige os fatos. E aí, mais uma vez, não importa aquilo que nós aqui pequenos acreditamos, a não ser como uma soma de mais um grão de areia dentro de uma pirâmide de poder que vai chegar ao ápice, e lá no ápice é que importa o que aquela pessoa acredita ou não. E se você entende o que ela acredita ou não, você entende para onde as coisas estão indo. E aí nós chegamos a essa situação aqui. Vaticano critica declarações de líder ortodoxo sobre a Ucrânia. Cirilo insinuou que os movimentos LGBT são culpados por essa agenda, diz a matéria. Eu vou deixar todas elas aqui para vocês. Então, o Vaticano criticou publicamente, aqui temos o Papa Francisco da Igreja Católica Romana e o Patriarca Cirilo da Igreja Ortodoxa Cristã, católica ortodoxa, né?
Então o Vaticano criticou a posição de Cirilo a respeito desses movimentos, como se fossem responsáveis pela invasão à Ucrânia. Aí o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, disse o seguinte, abre aspas, as palavras de Cirilo não favorecem e não promovem o entendimento, pelo contrário, arriscam inflamar ainda mais os ânimos e de caminhar rumo a uma escalada, fecha aspas. Por isso que eu digo, as pessoas estão dizendo, mas agora está aconteceu ontem, né? Fazia pouco tempo aí que aconteceu mais uma reunião pela pacificação. Só que, mesmo que houver uma pacificação, que eu não acredito que haverá, mas mesmo que ela ocorra, sempre é temporária, porque existe uma tensão no mundo em que nós vivemos. Eu já falei, vou repetir aqui, existe uma tese e uma antitese. E nesse clash entre essa tese e essa antitese, nós formaremos, então, no mundo, uma síntese. Só que esse clash ele vai ser muito mais forte do que as pessoas acreditam. Porque as pessoas não mudam a forma delas pensarem e verem o mundo, a não ser através de dois motivos. Ou por amor, amor a si mesmo, amor ao próximo, amor a Deus, ou se você não crê em Deus, mas amor às pessoas, ou você muda pela dor. E o mundo, vamos e venhamos, como se diz, no interior. O mundo ele não está me parecendo que vai mudar por amor, mas sim pela dor. Então, será necessário que as pessoas padeçam fome, que as pessoas padeçam misérias de vários tipos, faltas de vários tipos, o perdimento de patrimônio, o perdimento de entes queridos, para que então elas mudem. Mas será que vão mudar positivamente? Eu ainda acredito que não, porque essa dor que está sendo preparada é uma dor de parto, mas uma dor de parto de algo que o mundo está gestando há muito tempo, que não é algo bom, é algo ruim, na minha visão. Então, na minha visão, nós estamos indo do mal para pior, porque essa dor pela qual o mundo vai passar, ela vai gestar uma nova organização global, primeiramente, numa divisão, o mundo será dividido agora, já está acontecendo isso, países são excluídos são sancionados, excluídos de sistemas financeiros internacionais, excluídos de importação e exportação, novas fontes de suprimentos estão sendo criadas mais próximas, cada um de sua casa. Esse é o momento da dor final de parto, para depois, então, nascer aquilo que o mundo está gestando, que é um líder global. Um líder global que, na minha visão, não trará nada de bom para nós. Então, nós estamos nesse momento de início das dores de parto, é apenas o começo, nós vemos aí nação se levantando contra nação, reino contra reino, esse clash de civilizações que vai produzir essa grande dor. Porque o mundo, salvo algumas raras exceções, resolveu que não vai mudar por amor, por boa vontade para com o outro, para o próximo, com tolerância. As pessoas não se toleram mais. Se você não faz parte do meu grupinho, da minha bolha, se você não pensa como eu, você é meu inimigo, você não presta, você não vale nada, você tem de ser cancelado, destruído. As pessoas estão por ódio, e o ódio, então, ele vai produzir a mudança pela dor, e será uma mudança de um mal para pior. Mas um dia, no final disso tudo, a humanidade vai aprender, só que, infelizmente, a maioria de nós talvez não chegue lá para receber o verdadeiro aprendizado, que é o aprendizado que vem de um Deus verdadeiro, não esses que as pessoas estão hoje defendendo, que é um Deus de ódio. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.